Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos em nosso último episódio do Escolhe, pois, a Vida. Talvez uma dúvida que fica pairando é: depois de todo esse conteúdo que nós recebemos, que nós vimos, surge talvez uma pergunta. Tudo bem, mas para onde vão os bebês que já morreram? Os bebês na barriga da mãe, aqueles que nasceram e quando criança eles faleceram, para onde eles vão? Será que Deus reservou um local especial para eles? Ou será, então, talvez, que a eternidade infernal seria a realidade desses bebês? Aqui eu gostaria de tratar hoje sobre a extensão da graça especial de Deus, olhando para esta realidade de bebês que acabam morrendo, bebês que acabam falecendo. Junto a isso, concluindo, eu quero analisar sobre qual então é a nossa responsabilidade. Depois de toda essa bagagem de informação que nós tivemos, o que eu devo agora fazer? Então vamos para a primeira pergunta. A extensão da graça do Senhor. Para onde vai o bebê que acaba morrendo? Meus irmãos, a Bíblia nos dá indícios. Nós podemos fazer aqui uma construção teológica para entender qual é o destino eterno dos bebês quando eles morrem. De fato, toda prática abortiva, ela é algo terrível. Só que neste pecado degradante, nesse pecado horrível e terrível, nós podemos enxergar ali a boa mão do Senhor cuidando daquele inocente, cuidando daquele bebezinho, fazendo essa construção teológica, olhando para alguns textos da palavra de Deus, nós podemos perceber que enquanto esse bebê não teve um abraço aqui na terra, lá no céu, Deus recebe esta criança, esse bebê, com os seus braços abertos, com o seu braço de amor, com um carinho especial. Este bebê, ele vai para as mansões celestiais, ele vai habitar na Nova Jerusalém. Como que eu sei disso? E quais são os indícios que a palavra de Deus traz para nós? Nós podemos pensar aqui em alguns textos, mas eu queria deixar um em especial. Pensando aqui em alguns textos para que a gente possa fazer essa construção. Lembra da ocasião em que Davi, ele cometeu um pecado bem agravante, inclusive, onde ele teve ali o caso com Betseba, ele planejou a morte do marido de Betseba, que era Urias, e neste pecado, ele inclusive acabou engravidando Betseba. E aí então, o bebê ele começou a entrar em sofrimento fetal. E ele então começou ali a caminhar para a morte. Davi então ele começou a orar, ele começou a jejuar, ele começou a pedir e clamar pela vida daquele bebê. E aí então ele recebe depois a notícia que o bebê tinha falecido, que ele não continuou vivo. Logo depois que ele recebeu dessa notícia, ele se levantou, ele se arrumou e foi se alimentar. As pessoas que estavam à sua volta estranharam este comportamento de Davi. Davi, enquanto o bebê estava vivo, você se afligia, você sofria. Mas agora que ele morreu, você parece que está bem, está tranquilo, você aceitou a situação de uma maneira muito rápida e simples. E aí Davi então traz uma resposta. Olha, enquanto o bebê estava vivo, eu estava clamando por ele. Mas agora que ele morreu, já não tem por que clamar. Porque ele não virá mais para mim, mas um dia eu irei até ele. Isso é uma demonstração, primeiro, da certeza de Davi de que ele mesmo iria para o céu e ao chegar lá, ele encontraria aquele pequeno. Ele encontraria o seu filho, ele encontraria aquele bebê. Então, já é uma expressão da certeza que Deus nos dá de que Deus recebe no seu céu glorioso os bebês que morrem. Inclusive, Jesus Cristo sempre associou o céu, o reino de Deus, com as crianças. Quando ele falando com os adultos, ele disse, olha, para que vocês entrem no reino dos céus, é necessário que vocês sejam como as crianças, porque das tais é o reino de Deus.
Jesus sempre fez essa associação, colocando as crianças, os inocentes, associados ao paraíso, associados ao céu. Mas eu creio que o versículo mais forte e mais claro para nos trazer a certeza de que bebês, ao morrerem, irão para o céu, está em Romanos, capítulo 1, versículo 20. E eu quero ler esse texto com você. Este versículo diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O que esse texto está dizendo para nós? Que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, podem ser percebidos e vistos claramente pela obra da criação. Ou seja, a criação está mostrando que existe um Deus criador. Quando nós olhamos para as estações, para a beleza da natureza, quando você observa, por exemplo, as cores que a natureza tem, a complexidade da vida, a grandiosidade desse universo, tudo isso está apontando para Deus. É como Salmos, capítulo 19, diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras da sua mão. Um dia declara ao outro dia. Não se ouve voz, não se tem palavras, mas a expressão da natureza está mostrando claramente a evidência que existe um design inteligente, que existe Deus e que existe alguém que está acima da criação, acima da natureza, alguém que tenha que ser mais forte, mais poderoso do que todo esse universo para então ter criado este universo. Então, este texto de Romanos, capítulo 1, versículo 20, ele termina trazendo uma conclusão muito curiosa. Por causa disso, toda a humanidade é indesculpável. Os homens são indesculpáveis. Por quê? Porque todo homem que pisa aqui na terra, ele consegue ter uma leitura da criação, uma leitura da realidade, chegando à conclusão de que Deus de fato existe. Sendo assim, todo homem agora ele fica responsabilizado em buscar a Deus. Por isso que Deus considera cada ser humano indesculpável. Ainda que essa pessoa nunca tenha ouvido falar de Jesus, ainda que essa pessoa não tenha tido contato com o evangelho, ainda que nenhum missionário tenha ido na sua tribo para falar das boas novas do evangelho. A mensagem da criação responsabiliza todo ser humano para potencializar a buscar a Deus, porque a criação está mostrando que existe um Deus criador. E aí que entra o argumento sobre os pequenos, as crianças que morrem talvez ali com 1 ano, provavelmente talvez ali com 2 anos, e evidentemente as que estão na barriga da mamãe. Meus irmãos, estas crianças, elas não entram neste fator dos indesculpáveis, porque ainda elas não chegaram ao patamar de conseguir ter uma leitura da realidade. Elas não chegaram ao nível de conseguir receber a mensagem da criação, responsabilizando elas. Inclusive, elas ainda estão em crescimento crítico, em crescimento das suas faculdades mentais. E por causa dessa impossibilidade, eles não conseguem receber a mensagem da criação. E aí eles não entram nos indesculpáveis deste texto, desse versículo. Inclusive, isso pode ser aplicado até para pessoas que nasceram com algum tipo de deficiência mental, onde possuem um certo bloqueio, onde não conseguem obter a leitura da realidade. Pessoas que já nasceram assim e crescem dessa maneira, elas também entram, ou melhor dizendo, elas escapam destes indesculpáveis deste versículo. Então o texto está mostrando aqueles que conseguem ter a leitura da criação, a leitura da natureza, eles estão recebendo uma mensagem oculta, uma mensagem secreta. A mensagem no seu coração mostrando Deus de fato existe. Mas crianças, bebês, pessoas que crescem com algum bloqueio onde não conseguem ter essa leitura da realidade, elas não entram então neste patamar.
O que nós estamos percebendo? Que Deus tem uma graça especial. Deus tem uma graça especial para os infantes. Deus tem uma graça especial para os bebês que estão dentro da barriga. Obviamente, não é vontade do Senhor a morte desses bebês. Obviamente, Deus ele falou: não assassinarás. É um pecado muito grave praticar a prática abortiva. Cometer, de fato, o assassinato desses bebês dentro ou fora da barriga da mamãe. Só que nesses casos, onde isso infelizmente acontece pela crueldade da humanidade, Deus então abraça esses pequenos. Nós estamos percebendo o tamanho da graça do Senhor. Mas então fica agora a nossa responsabilidade. Depois de toda essa série, de todas essas informações que nós recebemos, qual então agora a minha responsabilidade? O que eu devo fazer? Como eu devo agir? Como eu devo lutar? Como que eu devo fazer para influenciar para que talvez a prática abortiva não seja aceitável, não seja de certa maneira legalizada em nosso país, não seja algo visto como aceitável e comum? Qual então seria a minha responsabilidade? Nós podemos talvez citar várias, e você mesmo já deve ter chegado em algumas conclusões. Aqui eu queria pelo menos citar duas das nossas responsabilidades. A primeira é para você que está pensando em casar, você que está pensando em entrar num relacionamento conjugal. Você vai ter que decidir, juntamente com seu cônjuge, quais métodos contraceptivos vocês irão usar. Talvez vocês estão planejando, nos primeiros meses ou nos primeiros anos do casamento, não terem filhos. E para que isso aconteça, vão pensar talvez em alguns métodos que sejam contraceptivos. Aqui está uma nota de responsabilidade. Alguns métodos contraceptivos que sejam hormonais, eles podem ser abortivos. Aí está aquele tema que fala sobre aborto oculto. Não sei se você já ouviu falar isso, sobre aborto oculto. O que seria o aborto oculto? É quando o aborto acontece e o casal nem sabe que o aborto de fato aconteceu. É por isso que é chamado de aborto oculto. E alguns métodos contraceptivos que são hormonais, eles podem ser abortivos. Não é que eles são abortivos, mas eles podem ser. Porque como esses contraceptivos eles agem dentro do corpo da mulher? A primeira mão, ou a primeira via, seria impedir que o espermatozoide ele encontre o óvulo. Então, isso aí seria a primeira via desses métodos. Só que, às vezes, isso pode falhar. Às vezes, o espermatozoide, ainda que esteja usando aquele método contraceptivo hormonal, ele vai sim conseguir encontrar com o óvulo. E encontrando com o óvulo, o que vai acontecer? Vai acontecer ali a fecundação. Acontecendo a fecundação, o que se tem ali? Se tem agora um ser humano. Você já tem vida ali. E aí, então, esses métodos vão para a sua segunda via de tentativa contraceptiva. Qual que seria? Ele também enfraquece o útero da mulher. Enfraquece a parede do útero, que é o endométrio, tentando agora impedir que este óvulo não pratique ali a sua nidação, não cole, não grude na parede do útero. Não colando na parede do útero, ele vai ser então expelido. Ele não vai se fixar, não se fixando, não vai crescer, não vai desenvolver. E aí então é a prática do que a gente chama de aborto oculto. É necessário, então, que você, de uma maneira responsável, esteja conversando com seu cônjuge. Olha, nós vamos ficar sem ter filhos por quanto tempo dentro do nosso casamento? E durante esse tempo, quais métodos nós iremos usar? Seria interessante você estudar todos os métodos e perceber quais deles não é que vão ser abortivos, mas que podem ser abortivos. Meus irmãos, nós não negociamos vidas. Isso é algo importante. Uma segunda responsabilidade é a respeito de em quem você vai votar.
Nós temos os nossos representantes legais, nós temos os nossos representantes políticos e eles estão ali como autoridade do país, inclusive criando leis e fazendo leis. No dia da votação, no dia em que você deverá se apresentar-se na urna, em quem você vai votar? Qual partido? Qual é o seu candidato que você está escolhendo? É necessário que você conheça realmente, definitivamente, as propostas, as pautas que aquele político defende, as pautas que o partido daquele político a qual ele faz parte defende. Não vote sem responsabilidade. E também cuidado para não cair em ladainhas, porque muitos políticos, e não são poucos, muitos políticos atrás de votos, eles falam que defende a pauta A, mas lá no coração eles defendem a pauta B. E eles, na propaganda, para conseguirem mais votos, eles ficam falando para todo mundo: olha, eu não defendo o aborto, eu sou contra o aborto não pode ir para frente. Mas depois que ele consegue os votos, depois que ele consegue a cadeira eleitoral, quando ele consegue realmente ali a cadeira de autoridade, e ele então assume o seu papel político, ele começa então a julgar pautas que sejam a favor do aborto e não contra o aborto. É a mentira política. E você não pode cair nessa conversa fiada. Você não deve cair nessa ladainha. É necessário que você faça uma pesquisa de campo. Analise quem são os políticos, analise as pautas dos partidos, quais pautas esses partidos defendem, para que você dessa maneira possa votar com responsabilidade. Porque talvez, evidentemente, você seja uma pessoa que seja contra o aborto. Mas se na urna você está votando num partido e no político que é a favor do aborto, indiretamente você está apoiando a prática abortiva. Lembre-se disso. Algumas pautas para o cristianismo são inegociáveis e vidas é uma delas. Nós não negociamos vidas. Meus irmãos e meus amigos, espero que esta série Escolhe, pois, a Vida possa ter contribuído para o seu entendimento, para a sua bagagem intelectual e também para a sua vida espiritual. O desejo do nosso coração é que Deus continue abençoando você e você continue andando no centro da vontade de Deus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas
nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor.